Esta é a segunda parte do vídeo Trabalhar com microdados usando R, do site metodologiapolitica.com. Em vídeos anteriores nós vimos como acessar o site do IBGE para obter os dados, importar os dados para o R. Neste vídeo nós vamos manipular grandes quantidades de dados. Nós vamos trabalhar basicamente com os dados do censo. Eu vou estar utilizando os pacotes FF, FFbase e outros. Para motivar este trabalho, eu quero obter a renda média por percentil e região do Brasil, utilizando os dados dos censos de 2000 e 2010. Aqui nós temos os dicionários do censo 2000. Então, para escolher as variáveis que eu quero, basta escolher as variáveis aqui, chegar no ponto das variáveis. Pronto, aqui já temos as variáveis. Então, por exemplo, a variável V0102, unidade da federação, aqui as possibilidades. No censo 2010, o arquivo deste lado funciona exatamente igual. A diferença é que está em Excel. Pronto, a partir desses dois dicionários, eu selecionei estas variáveis para o censo 2000 e esta para o censo 2010. Eu vou tirar informações de gênero, idade, cor ou raça, se é migrante ou não, escolaridade, rendimento. Os dados estão em uma base de dados SQLite e eu vou acessar essa base de dados SQLite através de um plugin do Firefox. Basta vir aqui em Ferramentas, SQLite Manager. Aqui eu tenho a base de dados aberta. Este daqui é o Censo 2000, onde cada tabela é um estado do Brasil. Para, por exemplo, saber quantas linhas tem a tabela referente ao Acre, ao estado do Acre, basta eu dar um select. Eu vou pedir para ele contar as quantidades de linha do Acre. E ele me retorna que eu tenho 71.063 linhas, pois o censo trabalha com aproximadamente 11%. O questionário expandido do censo trabalha com aproximadamente 11% da população do estado. Para visualizar todos os dados do Acre, eu vou utilizar o comando select, pedir para selecionar todas as colunas a partir da tabela Acre 2000. Ele vai demorar um pouco para processar. E aqui temos todas as informações do Acre. Aqui estão todas as colunas. Esses valores com menos 999 são as células nula que eu substituí por menos 999 para facilitar o trabalho no R. Aqui eu estou com o editor de texto VI. Eu vou abrir o R. Aqui, então, o código do R está à minha esquerda e o terminal do R na minha direita. Limpar a memória, listar o diretório de trabalho, verificar os itens que eu tenho no meu diretório de trabalho. Aqui são as bibliotecas que eu vou utilizar ao longo deste trabalho. Aqui eu vou estabelecer a conexão com a base de dados Censo 2000 e a CON2 com a base de dados Censo 2010. Eu listo as tabelas que eu tenho no Censo 2000 e aí aqui estão a tabela de todos os estados do Brasil. Na CON2, veja que eu tenho apenas a tabela BR 2010, indicando que os dados estão empilhados, um estado em cima do outro, diferente do Censo 2000. Eu pretendo fazer uma tabela que eu vou obter a renda média mensal das pessoas ocupadas no trabalho principal e o rendimento mensal domiciliar
considerando as diferentes regiões do Brasil. Isso para 2000 e 2010. Assim como uma tabela que eu vou pegar a renda dos 10% mais ricos e dividir pelos 10% mais pobres, os 50% mais ricos em relação... os 50% mais pobres em relação ao rendimento total e o rendimento do 1% mais rico em relação a todos os rendimentos. Cada tabela dessa vai ser considerando as distintas regiões do Brasil. Eu vou calcular por percentil de renda as faixas de escolaridade, idade, educação, cor ou raça, gênero e assim sucessivamente. Este é o comando que eu uso para fazer a primeira busca no banco de dados. É uma busca grande, é um comando grande, mas não se assustem que a lógica é bem fácil. O sentido é, eu vou pegar, estou utilizando essa função read dbi.ffdf e aqui que eu estou dizendo, eu vou selecionar as variáveis V01, 02, 1001, V4513, todas essas variáveis, a partir da tabela Acre 2000, onde a variável V7616 é maior ou igual a zero. E eu peço para repetir, unir a resposta dessa busca na mesma busca para o estado do Alagoas, assim como para as tabelas dos demais estados. Esse é o raciocínio é simples. Aqui eu estou dizendo que ele vai estabelecer uma conexão com um banco de dados que está neste caminho aqui. Isso é para o censo 2000. Essa busca demora no meu computador aproximadamente 10 minutos. Eu vou substituir as variáveis que tem 999 por NA. Depois eu vou tirar medidas básicas das variáveis. Pego a variável. É importante lembrar aqui que eu estou trabalhando com um tipo de variável específica, que são as variáveis dos pacotes da família FF. O que isso implica? Que eu basicamente não vou ter problema de estourar uma variável pela quantidade de dados nela, porque o R pega esse vetor de informação e joga para o HD do computador, e não na memória. A grosso modo, é isso que funciona. Então, por isso que quando eu estou fazendo aqui, eu uso essa função para ler a base de dados e não outra, porque o meu objeto C2000B, ele é um objeto de uma estrutura diferente de um data frame normal. Por isso, quando eu vou tirar a estrutura desse objeto, eu tenho que colocar essa referência aqui, que é colchetes, vírgula, colchete. Da mesma forma aqui depois de chamar a variável, eu tenho que colocar colchete, vírgula, colchete. Senão, ele vai dar erro. Então, se você já é acostumado com R, mas não tinha visto essa forma de chamar a variável ainda, não se preocupe. Isso vai ser usado em quase todos os passos que eu for chamar a variável. Aqui eu vou deflacionar para reais de 2012 conforme o IGPDI. Vou deflacionar a renda no trabalho principal e a renda domiciliar. Eu não estou fazendo esse procedimento porque esses procedimentos são muito demorados. Mas o que eu vou fazer aqui de início é carregar, porque aqui eu salvo todos esses cálculos que vão demorar aproximadamente 18 minutos, eu salvo eles neste caminho aqui, com o nome de C2000B. O que eu vou fazer aqui é carregar o que eu já tinha salvo. Uma vez que eu carreguei o que eu já tinha salvo, então eu vou pedir para obter a dimensão, e aqui eu já verifico que eu estou com uma tabela de 20.209.573 linhas por 24 colunas. E os nomes das variáveis são estes aqui, os nomes. Aqui eu vou obter a renda média e situação do domicílio por região. Estou usando uma função da família apply, a tapply. Essa renda vai ser dividida nos grupos V1001 se ela é rural ou urbana, e V1006 por região. E eu vou querer a média. Aqui temos 1 como sendo da zona urbana, 2 da zona rural. Nas linhas, 1 é norte, 2 nordeste, 3 sudeste, sul e centro-oeste. Então,
o morador da região norte urbano tem renda média domiciliar per capita de R$ 549, enquanto o morador da região norte rural tem renda domiciliar per capita média de R$ 219. Aqui nós temos uma boa divisão de renda, mas o que me interessa é ter a renda por percentil. Então, a renda dos 10% mais pobres, dos 20% mais pobres, a renda dos 10% mais ricos e assim sucessivamente. Para fazer esse procedimento, eu vou criar tabelas específicas com subconjuntos. Por exemplo, tabelas só de pessoas da região norte que morem na zona urbana ou pessoas da região norte que morem na zona rural, e assim sucessivamente. Para obter a renda média por percentil e região, na verdade a renda domiciliar per capita média, eu uso a função CUT2, que é do pacote HMISC, e ele vai me separar os 10 extratos de renda, os 10 percentis de renda. Em seguida, eu calculo a média da renda por esse percentil, que eu chamei de RCUT no objeto anterior, e região. Eu aproveito e calculo quantas pessoas existem naquele percentil de renda. Então eu continuo usando a função tapply, mas agora eu calculo a soma. Eu peço para ele somar. Eu estou somando o peso, a variável peso. E em seguida eu vou retornar isso concatenado. A renda total e a quantidade de pessoas. Eu coloquei tudo isso dentro de uma função para que eu não precise ficar repetindo todos esses passos para cada um dos estados. Então aqui, quando eu vou fazer na região norte, urbano, eu só aplico o tab 1. Aí eu coloco o nome da região, conforme está aqui. Em seguida eu coloco a variável renda. E por fim eu coloco a variável peso. E aí ele já vai me retornar a tabela, a saída bonitinho. E aí eu só replico isso para cada uma das regiões, considerando a localidade. Aqui eu monto a tabela, acrescento o nome das linhas e finalizado. Já tenho a minha tabela pronta. Aqui está o resultado do código. E o que eu vou ter para cada um dos percentis de renda? Eu vou ter a população para a região centro-oeste rural, o centro-oeste urbano, assim como eu tenho a renda para cada uma dessas populações. A renda domiciliar per capita, média, por percentil. E aqui para o ano de 2010, a mesma coisa. Uma vez que eu tenho a proporção de renda por percentil, eu calculei aqui a renda dos 10% mais ricos dividido pela renda dos 10% mais pobres e outras estatísticas parecidas. E para obter a escolaridade por faixa de renda, eu tive que fazer uma construção de variáveis, onde eu utilizo a variável sabe ler e escrever, frequenta escola, curso que frequenta, curso mais elevado que frequentou e se concluiu o curso mais elevado que frequentou. Para fazer essa variável, eu renomeio, tem que renomear tanto no censo 2000 como 2010, é um pouco chato. Eu renomeio aqui as variáveis, colocando um rótulo mais fácil de entender. Eu crio uma variável chamada instrução. Essa é uma forma de criar variável dentro da estrutura FFDF. Preenchi essa variável, eu criei ela toda com zero, que é mais rápido do que criar ela direto com menos 999, e depois eu substituí tudo por menos 999. E aí eu fui acrescentando, se ele sabe ler e escrever, se frequenta a escola em 1 e 2, sim, escola pública ou sim, escola privada, o curso que frequenta, tá? Entre essas categorias aqui,
a instrução vai receber 1, onde 1 representa fundamental. E aí eu vou construindo, fazendo todas as ligações possíveis e construindo a variável escolaridade. Após eu construir isso, eu volto aqui e aplico o mesmo raciocínio usando a função tapply para tirar a instrução por região, por quantile. E com isso eu tenho essa tabela aqui de escolaridade, onde eu tenho por região. Então na região norte eu selecionei apenas 4 percentis e a quantidade de pessoas que estão nesses percentis. Isso para todas as regiões. Para o censo 2010, o raciocínio é o mesmo, não muda nada. 2000 e 2010 é o mesmo. E por fim eu crio tabelas normais, apenas por exemplo, gênero, por região, cor ou raça, se é migrante ou não, idade. Atente-se aqui que eu uso o FF e Fielse. E o resultado disso são estas duas tabelas. Onde eu tenho por região, sexo, cor ou raça, nacional UF. E é isso. Este foi um tutorial que tentou ajudar a trabalhar com grandes bases de dados, como os censos demográficos, que cada um tem 20 milhões de linhas. E a chave da história aqui é usar o pacote FF, FF base e os demais. Até mais, tchau, tchau.